Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é jurídico, mas que é super importante para você que quer imigrar para Portugal. Então, hoje nós vamos trazer aqui nesse vídeo sites para você procurar trabalho, onde você pode pesquisar salários por região, enfim. Então, tá bem interessante. Acompanhem aqui, pode tocar a vinheta. Então, pessoal, nós separamos aqui alguns sites, alguns sítios aqui da internet, onde vocês podem fazer essa busca. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo também, porque fica mais fácil para vocês acessarem. E aí eu vou falar um pouco também sobre o que é que vocês podem encontrar em cada tipo de site, né? Eu vou trazer 5 sites aqui para vocês, e aí vocês vão acompanhar, inclusive aqui na tela, como é que vocês, ou seja, o que vocês podem fazer em cada site, tá bom? Então, o primeiro site que eu vou trazer aqui para vocês é o Net Empregos. Esse site ele é bem interessante porque você consegue fazer pesquisas de emprego em todo Portugal. É bem comum que as empresas, as entidades empregadoras aqui em Portugal anunciem, aliás, eu acho que em qualquer lugar do mundo, na verdade, anunciem suas vagas de trabalho na internet. Então, a gente vai ter algumas plataformas que fazem isso, certo? E algumas são muito conhecidas e utilizadas, inclusive, aqui pelos próprios portugueses, tá? Então, pelas pessoas que estão aqui em Portugal. Então, o Net Empregos é uma delas. Nesse site você consegue pesquisar o tipo de profissão, ou qual empresa, onde você quer trabalhar, então assim, que região que você vai morar ou que você já mora. E aí você pode filtrar, inclusive, por tipo de trabalho. Então, está bem interessante esse site. Os sites costumam trazer também as empresas que eles têm vagas abertas, tá? Então, isso é bem bacana. Então, fica aqui, ó, a imagem para vocês do Net Empregos e aí acessem, porque eu acho que é interessante também que vocês olhem vários sites, tá? Se vocês estiverem procurando trabalho. E uma coisa sobre procurar trabalho que é importante é que hoje em dia, com a possibilidade de você vir com visto de procura de trabalho, mesmo que você aqui vá procurar o trabalho, é uma possibilidade também que você já venha com o trabalho mais ou menos engatilhado ou mais ou menos encaminhado para aqui você ter, ou seja, já está adiantado nesse processo, né? Porque, por exemplo, para quem vem com o visto de procura de trabalho, você tem ali um tempo X, são 120 dias para você conseguir um trabalho. Então, é claro, 120 dias normalmente é comum que as pessoas até consigam, mas dependendo do tipo de vaga que você esteja procurando, você vai ter mais etapas nesse processo seletivo. Então, efetivamente, vai ficar mais complicado, vamos dizer assim, de você conseguir isso num tempo tão curto. E aí é importante a gente falar também sobre a possibilidade de algumas empresas solicitarem para vocês a sua regularização aqui em Portugal para fazer o contrato de trabalho. Isso também pode acontecer. E nesse caso, quem vem com visto já sai na frente nesse sentido. Por quê? Porque o visto já é algum tipo de regularização e algumas empresas aceitam, ok? Então, elas já aceitam o visto de procura de trabalho, por exemplo, para fazer a contratação. E são coisas que vão acontecer em paralelo, tá? Então, uma coisa é procura de trabalho, outra coisa é você ter o visto de procura de trabalho, por exemplo. E aí eu vou falar pra vocês mais na frente uma outra possibilidade também, que é você já vir com o visto de trabalho, tá? E como é que isso vai funcionar. Um outro site que a gente vai ter aqui é o It Jobs. Esse site você também consegue fazer a procura de trabalho, inclusive de formação, se você tiver interesse em fazer algum tipo de formação. E aí você também consegue fazer a pesquisa por região, fazer pesquisa por tipo de trabalho, se é remoto, se é presencial, por faixa salarial. Tem muitos filtros aqui para você fazer essa procura de trabalho. E aí tem muitas empresas. Esse eJobs é importante falar que é um site para empregos em tecnologia da informação, tá? Então, se você trabalha com tecnologia da informação, esse é um ótimo site para você procurar. Então, aqui vão ter muitas vagas para quem é engenheiro, ou seja, para quem vai trabalhar ali naquela área da tecnologia da informação, seja cientista de dados, seja engenheiro, seja desenvolvedor, enfim, tem aqui muitas possibilidades se você é da área de tecnologia. Inclusive, quando eu falo informação, também nessa área, ok? Esse site, você vai ter acesso a essas empresas todas. O Portugal tem feito muito recrutamento dentro dessa área, inclusive de estrangeiros, para virem para cá trabalhar nessas empresas que trabalham para o mundo todo, porque afinal de contas, né?
A internet tá aí para isso. Então, é uma plataforma muito interessante para você procurar trabalho. E aí, nesse aspecto, se você, muitas vezes, para quem vem já com um emprego já certo, normalmente as pessoas que vêm para trabalhar com TI, elas já fazem essa seleção antes de virem para cá. E essas empresas, inclusive, já estão acostumadas a isso. Então, já estão acostumadas a contratar pessoas que vão vir de fora para trabalhar aqui, que vão passar pelo processo de regularização aqui em Portugal. Então, você pode conseguir, por exemplo, uma offer job, né? Então, uma carta de oferta de trabalho. E com essa carta de oferta de trabalho, fazer um pedido já de visto de residência de trabalho já destinado para aquele trabalho. E aí, eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Se em alguns países é exigido que você se mantenha naquele mesmo trabalho para o qual você pediu o seu visto inicialmente, aqui em Portugal isso não existe. Aqui em Portugal, se você começa num trabalho e depois consegue outro trabalho, você pode fazer essa troca, não tem qualquer impedimento nesse sentido. Então, isso é uma coisa ótima porque permite que as pessoas tenham mais mobilidade, tenham mais liberdade para fazer essas escolhas de trabalho, mesmo que inicialmente elas comecem com e depois vão ali crescendo na área, ou, enfim, consigam um trabalho melhor, porque às vezes alguma empresa que elas estavam visando não permitiam, se ainda não tivesse alteração de residência. Então, elas começam em uma que permitiu que elas fizessem esse processo de regularização, depois elas podem trocar. Então, é uma coisa muito interessante também para vocês terem em mente esses pequenos aspectos legais. Não consigo deixar de falar aqui dos aspectos legais, né? Um outro site que é muito, muito conhecido aqui em Portugal, para também procura de trabalho, é o Sapo, tá? O Sapo é uma plataforma que tem várias vertentes e uma delas é de procura de trabalho. Então, o emprego.sapo.pt é uma plataforma onde você também consegue fazer a procura de trabalho. E aí você vai ter trabalho nas diversas áreas. E você consegue procurar por região, por categoria de trabalho. Então, é um site bem interessante e que você também vai encontrar bastante oferta, porque eles também são bastante conhecidos. Então, você consegue, inclusive, fazer filtros de horário, de como é o modelo de trabalho, se é presencial, se é híbrido, se é teletrabalho, o tipo de formação que é exigida, então qual é o seu nível de formação, localização, e aí você vai fazer essas pesquisas de acordo com os seus filtros, ok? Também é um site que a gente recomenda. Um outro site que vocês podem verificar, aqui em Portugal também trabalho, e que é interessante para conseguir fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa muito específica, é o Indeed, então pt.indeed.com. Você vai conseguir fazer a pesquisa aqui desse site das faixas salariais. Então, a gente consegue aqui fazer uma pesquisa de quanto é que ganha cada tipo de profissão aqui em Portugal. E esse site é interessantíssimo porque eu diria que, assim, antes até de vocês procurarem trabalho, é bom que vocês tenham uma noção de qual é a realidade geral. Ou seja, qual é a regra geral para cada tipo de trabalho e por região, porque também isso varia de acordo com a região. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um cuidador de idosos em Portugal. Qual é o salário base? 895 euros por mês. Ok. Se a gente... E você, claro, pode ver aqui por ano, por mês, enfim. E aí, a gente consegue ver, inclusive, quanto é que se paga. Qual é a média que se paga por região? A gente consegue ter essa informação também. Então, vejam aqui. Se a gente vai olhar para o cargo de cuidador de idosos em Portugal, em Lisboa, 1.758 euros por mês. Em Porto, 1.056. Sesimbra, 942. E aí vai variando, ok? É claro que isso aqui é uma amostra, isso não significa todo o universo. Então tenham cuidado com isso para vocês nem se empolgarem ou se desiludirem já de antemão. Verifiquem, pesquisem com calma, tá bom? Mas assim, é um site bem interessante porque a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa antes, tá? Então, para vocês conseguirem ter uma ideia de realidade. Então, esse dado é importantíssimo. E aí, o último site que eu quero trazer para vocês é um site que vai apresentar empregos públicos. Por quê? Porque nem só de empregos e empresas privadas vive o país. Então, existem sim empregos públicos aqui em Portugal. Há algumas ofertas que são exclusivamente para quem tem residência ou às vezes até para quem já tem nacionalidade,
ou já tem autorização de residência permanente. Enfim, estamos aqui falando de trabalho, é trabalho também, e aí vai que você já tem essas condições e pode sim concorrer a um desses trabalhos, desses empregos públicos. Então a gente vai ter aqui nesse tipo de site empregos em universidades, empregos nos diversos institutos do estado, enfim, nos departamentos todos, tá? Então, quando eu falo departamentos, é departamento regional de polícia, departamento regional de tanta coisa. Então, assim, de todos os órgãos, na verdade, aqui do estado, a gente vai procurar aqui. Então, é o recrutamento centralizado da administração pública. Ele acontece aqui nesse site e aí vão ter as ofertas, tá bom? Até se você é professor e se está procurando trabalho aqui em Portugal como professor de universidade pública, por exemplo, é aqui nesse site que você também vai encontrar. É claro que também existem universidades particulares, existem também empresas que são híbridas, ou seja, não são nem bem públicas nem bem privadas, então estão ali naquele regime híbrido, também existe, tá? E aí você consegue procurar nessas plataformas que a gente trouxe aqui, você consegue encontrar essas vagas todas, tá bom? Então é isso, gente. Vejam que a gente tem muita opção, só fica desinformado quem quer. Não é o caso de vocês que estão aqui nesse vídeo assistindo e participando mesmo, buscando informação. Se quiserem mais informações sobre aqui Portugal, regularização ou até outras questões como é o vídeo de hoje, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro dessas informações e virem com mais segurança e mais planejamento para sua imigração, tá bom? Um beijo e até a próxima!